Muito bem, hora da questão comentada. Mais uma vez uma questão da FCC, mais uma vez uma questão de um assunto muito frequente em prova, que é esse que você está vendo aí, ó, é o assunto de crase. Bom, e a questão da FCC diz assim: o segmento sublinhado está corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em. Muito comum esse enunciado, essa estrutura de questão lá na Fundação Carlos Chagas. Olha lá. Letra A. A serenidade corresponde a um estado de espírito. Se nós trocarmos a um estado de espírito por a uma condição psicológica, isso foi corretamente escrito? Letra B. O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado. Se eu tiro o que está grifado e coloco a significados diversos, esta é a grafia? Letra C. Não convém nos compararmos com as outras pessoas. Se eu tiro o que está grifado e coloco as outras pessoas, é assim mesmo, craseado? Letra D. Se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir. Se eu tiro a se deprimir e penso em a depressões, é dessa forma que se grafa? Ou a letra E, conformado com nossas limitações, a sermos limitados. Pode observar aí que todas as propostas foram propostas de palavras que ficaram craseadas. Você vai olhar a questão, você vai congelar a questão, vai pensar na resposta e eu vou fazer uma breve revisão de crase a seguir. Olha aí. Muito bem, gente. Quando a gente estuda crase, a gente aprende que a crase é a contração, isto é a mistura, é a junção, que normalmente se faz de uma preposição a com um artigo a. Primeira dúvida é, o que é preposição e o que é artigo? Bom, artigo a é quando a palavra que vem depois é feminina. A lua, a pessoa, a decadência, assim por diante. E o outro a, desejo a todos. Não pode ser artigo, porque se todos é masculino e o a é feminino, nada feito. Então, olha aí comigo um exemplo. Quando você tem isso aqui, não fizeram referência à condição financeira do rapaz? Você está vendo, tem um a craseado ali. Porque, primeiro, a pessoa que faz referência, ela faz referência a. Da mesma forma que você tem necessidade de, da mesma forma que você se preocupa com, você faz referência a. Então, esse a é uma preposição. Vai lá na tela. Depois, nós temos o outro a, que é o a que caberia antes de a condição financeira. Então, a junção da preposição a com o artigo a é que deu esse a craseado. Esse é o conceito de crase. Agora, quando é que eu não posso fazer essa junção e, portanto, quando é que pode haver a ocorrência de crase ou não? Acompanhe comigo. Decorrente do conceito, saiba que nós não podemos colocar um a craseado antes de palavra masculina. Isto é, resolveu ir a pé até o trabalho? Esse a antes de pé não pode ter crase. Assim também, sempre estaremos a serviço das boas causas. Esse a do a serviço não tem, por uma razão muito simples. Se para ter o a craseado é preciso ter um artigo a, como é que antes da palavra pé, que é masculina, e antes da palavra serviço, que é masculina, pode haver artigo a? Não pode. Então, uma coisa que você vai guardar, não se usa o acento indicativo de crase antes de masculino. Pegue a questão, olha aí comigo. Isso quer dizer que a mudança proposta para a letra B está errada. Olha lá, há significados diversos. Esse a não poderia ser craseado, por quê? Porque o a craseado antes de significados está contradizendo a regra que nós acabamos de falar. Segunda proibição, olha lá. Eu também não posso usar o acento indicativo de crase antes de verbo. Olha só. As aulas começam a partir do dia 23. Partir é um verbo. Então esse a não pode ser craseado. Segundo, continuamos a fazer tudo da mesma forma. Esse a também não é craseado, porque fazer é verbo. Por uma razão muito simples. Se para ter crase tem que ter artigo feminino, verbo não tem gênero. Verbo ele vai fazer ou ela vai fazer.
Ele vai partir ou ela vai partir. Então não tem isso aí. Resultado, vão aqui, pegando as opções que sobraram. Observem que com a letra E, conformados a sermos limitados. Esse A não pode ser craseado. Por que que não? Porque sermos é um verbo. Então, com duas regrinhas, nós já tiramos das 5, 2. Volte aqui comigo acompanhar mais uma outra regra. Eu também não posso colocar um A craseado antes de palavra no plural, se o A for singular. Professor, não entendi não. Aqui, ó. Estão acostumados a palestras longas. Palestras está no plural, mas o A é singular. Outro exemplo. Não gosto de ir a praias muito cheias. O A é singular. Praias é plural. Qual é a regra? Qual é a lógica disso aí? Se crase tem que ter artigo, eu não posso colocar um artigo singular na frente de uma palavra plural. Então esse A de A palestras não é um artigo. Se fosse as palestras, tudo bem. Então se o A for singular e a palavra seguinte for plural, nada feito. Pegue a questão aí comigo de novo. Já tiramos 2, vamos tirar mais uma. Olha a letra D. Se andar abaixo dela, tenderá a depressões. Esse A não pode ser craseado não, porque depressões é plural. Resumindo, sobraram outras 2. As outras 2 têm uma palavra feminina. Tem uma regrinha, um macetinho, que alguns de vocês já ouviram falar, que quando você tem que usar, ou não, um acento indicativo de crase antes de palavra feminina, olha aí na tela, você substitui por uma masculina. Como assim? Se você encontrar no masculino um AU, aí você vai crasear o A. Não estou entendendo ainda, professor. Você vai entender agora. Se eu digo assim, chegaram à fábrica por volta do meio-dia, fábrica é uma palavra feminina. Quando você coloca, por exemplo, escritório, você vai falar chegaram ao escritório. O que é o AU? É a mistura do A, de chegaram a, com o O de escritório. Então, se no masculino tem a fusão, no feminino tem que ter também. Por isso, olha aí na tela, o A fábrica é craseado. Outro exemplo. O livro é dedicado à juventude. Juventude é uma palavra feminina. Se eu troco pelo masculino, ao jovem. Se o masculino jovem, ao, dedicado a, com o O de jovem, deu ao. Então, quando for juventude, no feminino tem que ter a mesma junção. Essa é a regra básica. Antes de masculino não tem, antes de verbo não tem, e se o A for singular e a palavra for plural, não tem. Se você não teve tempo de anotar, depois você veja essa aula de novo e anote. Agora, se for feminino, você troca pelo masculino e veja se encontrou o AU. Vamos pegar então a questão. Sobraram 2. A letra A serenidade corresponde a uma condição psicológica, e a letra C, não convém nos compararmos às outras pessoas. Eu não sei se você marcou uma dessas 2, mas você acertou se você marcou a letra C. Esse as de as outras pessoas, que está no feminino, se você troca por um masculino, poderia ser assim, não convém nos compararmos aos outros homens. Então, se não convém nos compararmos aos outros homens, aos alunos, aos professores, aos políticos, se o masculino é aos, o feminino é craseado. Por que não a? Olha a letra A. Uma condição. O masculino de uma é um. Então, corresponde a um problema. Corresponde a um aumento. Corresponde a um interesse e não ao um. Então, a questão da crase, gente, é a maneira como a FCC tem cobrado regência. Não deixe de estudar as regras gerais de crase. Pegue um site de busca, faça outras questões, que essas regras vão te ajudar, mas não são só elas, tem outras, muitas outras. Inclusive, dentro em breve, em www.ivalonline.com.br, você terá um curso só de questões da FCC, de todos os assuntos, em que nós vamos fazer uma questão como essa e outras questões para contemplarmos todos os casos. Enquanto isso,
vá experimentando aqui, vá me seguindo, vá divulgando, porque assim, logo em breve, nós teremos aí o curso completo. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.